Agora, como viemos parar dentro do sanatório, esse sanatório pode ser o nosso contexto Terra 3D, né? É que existem aí alguns fatores, não só a questão de exilados, porque ajudamos a destruir milhares de planetas, ou centenas de planetas, nos metemos em situações aí de conflito, né, com a organização planetária, somos psicopatas, né, psicopatas intergalácticos, digamos assim. Existem várias situações, tá? Mas, assim, assim como é em cima e embaixo, o que vocês têm que ter também ciência é que muitos de nós fomos colocados dentro do sanatório ou ficamos presos dentro deles por outras questões também, tá? Digamos que, como eu dei o exemplo, você é um desafeto político, aí você é simplesmente atirado dentro de um local desse, né? Você faz parte de um grupo de pesquisa, né? E por algum motivo, num motim qualquer, digamos assim, como um exemplo que acontece aqui no nosso planeta, você acaba ficando prisioneiro dos próprios pacientes dentro desse sanatório, né? Um outro exemplo também é você, digamos assim, ter entrado no sanatório como um comerciante externo que foi lá, de repente, deixar uma mercadoria e no momento em que você estava ali desembarcando aquela mercadoria, houve um motim dentro do sanatório e você acabou ficando preso também dentro dele. Então, existem também essas situações que são as situações que nós dizemos que são os possíveis resgatáveis, né, que não faziam, não fazem parte daquele contexto do sanatório, mas ali acabaram ficando aprisionados por inúmeras questões. Agora, uma outra questão interessante também de se colocar é o conceito de estar consciente. Estar consciente, gente, é estar consciente de que você lembra e tem a percepção de uma vida sua que não pertence à vida dentro daquele sanatório. Você tem as lembranças de tudo, você sabe exatamente quem você era e o que você fazia. Tá? É só fazer essa comparação de você antes e depois de ser colocado dentro dessa analogia hipotética do sanatório. E uma pessoa inconsciente é a pessoa que já perdeu essa capacidade, né? Ela perdeu a noção de quem ela era antes, ao nosso atual estado aqui planetário, né? Em que, na verdade, nós podemos até chamar já de semiconsciente, né? Você já começa a perceber a jogada, porém ainda não recobrou a sua memória, você ainda está com uma amnésia parcial, digamos assim, né? E muitas dessas inconsciências, elas são produzidas de forma artificial, seja na própria unidade biológica, ou seja, no desencarne, quando eles têm uma tecnologia que praticamente eles dão um clear, né, na sua memória, e você, sem lembrança alguma, nem da própria experiência passada dentro do sanatório, você é inserido novamente dentro de uma outra unidade biológica, né? Então, a questão de consciência e inconsciência, elas têm que serem ajustadas conforme caso a caso. Veja bem, gente, esse vídeo e esses exemplos, ou esse exemplo do sanatório, tá, é algo simples, de forma a vocês começarem a perceber. É lógico que, com o passar do tempo, né, da inauguração desse sanatório, digamos que esse sanatório ele foi inaugurado há pelo menos 20 mil anos atrás, nós tivemos um espaço temporal de 20 mil anos para aprimorar esse sanatório, não somente a nível estrutural, de infraestrutura, como a nível de técnicas, né? Sejam elas neurais
ou através de inserção de implantes, chips e tudo mais, para que fosse estabelecido um melhor controle sobre aquela população do sanatório, que passou-se também a ser algo a ser estudado, passou para um laboratório, e eu não cheguei nem ainda na questão de comidinha, né? De outros seres como os draconianos, por exemplo, tá? Talvez eu nem entre nisso, mas vocês já podem começar a imaginar como toda essa estrutura foi se desenvolvendo, né, dentro, pelo menos, dessa estrutura de tempo, né, desse lapso temporal aí, lapso não, né, dessa ordem cronológica aí de 20 mil anos, para que vocês comecem a tentar colocar algo que era muito simples para algo complexo como é a nossa realidade temporal de hoje. Então, para a gente terminar esse vídeo, para que ele não fique muito extenso e complicado de se entender, tudo isso que foi mencionado até esse momento é relativo ao que nós chamamos de universo material, universo bariônico. Tá? Nós, mais tarde, iremos desenvolver esse assunto na questão do universo imaterial, porque o universo imaterial é que é o real. Tá? Quando houve a densificação da energia, que se chegou basicamente ao reino atômico, o reino atômico para o universo imaterial é o holograma universal. Tá? E a partir desse holograma universal, que nós podemos chamar de holograma primordial da criação, tá? É que foram se desenvolvendo vários hologramas de acordo com as propostas de cada filho paradisíaco, dentro daquilo que se tinha-se por objetivo experienciar. Tá? Então, hoje, nós estamos inseridos dentro de uma espécie de cebola, né, em que aquelas várias camadas são os hologramas respectivos nos quais nós temos que sair para voltar à nossa origem imaterial. Então, novamente entra o filme do DiCaprio. Em quantos sonhos nós estamos dentro de sonhos e nós e temos que sair disso? Será que nós estamos dentro do 20º sonho, dentro de vários outros sonhos? Vocês compreendem agora o que a matriz de controle faz com relação aos dogmas religiosos e toda a estrutura social política, agora se referindo à Terra? Muitas pessoas acham que começaram ou que já estão descobrindo o caminho de fora do holograma, e muitas das vezes elas saem daquele holograma delas, daquela percepção pontual delas, e caem em outro, achando que ali é a saída. Por isso, eu volto a dizer, tá, que a informação, procurar o conhecimento... Gente, procurar o conhecimento também tem que ter discernimento, não só com relação às coisas que são ditas, mas também colocando numa certa ordem de prioridade aquilo que é importante no momento. Se eu preciso entender de tecnologia, por exemplo, de áudio e som, né, para conversar com vocês através deste aparelho, para que eu vou ler tecnologia espacial nesse momento? Então, nós temos que ter discernimento. Tá? Quando se fala, ou quando se tenta falar a respeito de que está se perdendo o foco muitas das vezes se relaciona a isso. Né? Você, por exemplo, tem que meditar. Então, obviamente, para meditar, muitas pessoas se utilizam de um ambiente calmo, de uma música relaxante, né, para que se possa atingir um estado meditativo. Para isso, você vai ler, por exemplo, um livro de culinária. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas culinária é informação. Tudo bem,
mas ela é importante para você naquele momento que você precisa meditar. É sobre isso que as pessoas têm que se tocar, né? Porque existem muitas frases e situações emocionais e psíquicas padronizadas, prontas. Muitas pessoas falam certas coisas e as outras simplesmente embarcam, né, como se fosse algo programado, elas nem param para raciocinar. Então, temos que ter, tá, gente, muita coerência e desenvolver o nosso senso crítico. Nós vamos errar, claro, isso faz parte, mas nós vamos errar consciente, que nós erramos. Nós não erramos porque seguimos os outros, nós erramos porque fizemos escolhas inapropriadas para o momento, mas podemos consertá-las. Então, isso é que eu venho tentando colocar para vocês, tá? Seja dentro dos vídeos do YouTube, sejam dentro dos vídeos do Telegram, do canal de membros, né? Em que ali o tema abordado sobre a origem de tudo, ele é muito importante para darem a vocês uma upgrade de raciocínio sobre a situação atual. Ali vocês começam a ter uma ideia da construção do universo imaterial, tá? Que é o que deu origem ao nosso universo material, que são duas estruturas completamente distintas, mas complementares, em que o universo material é o holograma desse universo imaterial, com estruturas, aí sim são estruturas holográficas, compostas pelo holograma primordial chamado átomo, né? E as unidades biológicas, nós podemos encará-las como avatares, assim como o filme Avatar, tá? Em que você, como uma alma, uma consciência imaterial, você simplesmente fica dentro de uma espécie de casulo, na falta de uma expressão melhor para definir isso, né? E a sua consciência ou parte dela vai habitar uma estrutura material, um avatar, porque você quer desenvolver uma certa experiência e saber como é que aquilo funciona, ou vai participar de um projeto de outra consciência. Então é basicamente isso o recado que eu queria passar nesse vídeo, tá? Espero, né, que eu tenha conseguido pelo menos dar um pouquinho, uma percepção diferente para vocês do que as pessoas falam a respeito de holograma dentro da nossa atual percepção cognitiva, para que isso auxilie um pouco mais a vocês a entenderem esse jogo e se colocar, né, numa posição tal para quando esse jogo for puxado da tomada, vocês simplesmente ao acordarem fora do sanatório, vocês possam recobrar novamente a vida anterior que vocês tinham e dali em diante seguir na direção que o seu eu sou, né, tem programado para cada um, ok? Então, um grande abraço para todos.